E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque agora a gente vai fazer aqui a continuação dos nossos cabelos. Eu vou fazer aqui o shader do cabelo, tá? Infelizmente as aulas aí elas estavam demorando um pouquinho para sair, mas a gente vai aí ó, tá fazendo esse shaderzinho top aqui pro cabelo da nossa personagem e a gente vai já partir para retopologia. A retopologia vai ser uma aula bem tranquila de vocês fazerem, tá? Por mais que a retopologia ela precisa ser muito bem feitinha, vai ser uma aula super tranquila de estar desenvolvendo, beleza, galera? Mas nessa aula a gente vai estar aí desenvolvendo os shaders do nosso cabelo, beleza? Então, sem enrolação, vamos lá, vamos fazer esse shader. Bom pessoal, eu tenho aqui o shader do meu cabelo, ó, e ele é um shader aqui que ele não tem muitos blocos e tudo mais, mas ele tem alguns bloquinhos aqui que fazem ele serem o que é e também algumas outras coisinhas que fazem ele ser o que é. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser tá aqui zerando, tá, o nosso cabelo, né? Porque aqui ele tá com algumas coisas que eu não iria adicionar. Opa. No caso que vocês não têm. Bom, a primeira delas é literalmente esses fiozinhos aqui, ó, tá? O de vocês ele vai estar, de vocês ele vai estar todo simples, tá? Sem um monte de coisas assim, ó. Ele provavelmente vai estar assim. Então eu vou deletar tudo isso daqui para mim criar isso depois com vocês, tá? Assim, ó, de vocês provavelmente vai estar assim o seu cabelinho aí, tá, pessoal? Uma coisinha bem simples, tudo mais, sem muita enrolação, né? Sem muita frescura assim criada. Tudo aquilo que eu criei vai ser totalmente necessário para que o shader do nosso cabelo funcione. Porque ó, o de vocês ele vai estar assim. E quando a gente criar o shader do cabelo, para que ele fique naquele resultado cheio de fios, a gente vai precisar adicionar algumas malhas aqui nesses volumes que fazem o cabelo, tá? Que no caso são essas malhas aqui, ó, elas fazem o cabelo ser o que é. Então eu vou estar ensinando vocês aí como que a gente cria tudo isso, tá? Beleza? Pra gente estar aí fazendo o nosso cabelo. Então beleza, vamos lá. O que a gente vai precisar primeiro? Bom, eu tenho aqui o shader do nosso cabelo, né? Aqui eu vou tirar isso daqui de lado e eu vou ir utilizando ele aqui como um parâmetro para mim estar fazendo a criação do novo. E a primeira coisa que nós vamos fazer no shader desse cabelo vai ser vai ser o que? A gente vai adicionar um Principied BSFD aqui, Principied BSFD, tá? Eu vou adicionar esse Principied BSFD e o que eu vou fazer? Eu vou adicionar algumas coisas nele. A primeira coisa que eu vou adicionar nele vai ser aqui uma coloração. Então eu vou colocar aqui um RGB, tá? Vou conectar esse RGB aqui e vou adicionar a cor do nosso cabelo. Conectar a cor do nosso cabelo aqui. E dá pra ver, ó, que a cor do nosso cabelo ficou assim, ficou com esse brilho, esse specular branco, e a gente não quer esse specular branco, então a gente vai remover o specular, beleza? Ah, mas agora ele ficou sem brilho nenhum. Como que a gente vai deixar o cabelo com brilho? Porque querendo ou não, o cabelo ele não é fosco, ele não é uma peça fosca, tipo um tecido. Ele tem um certo brilho. Como que a gente vai resolver? Bom, a gente tem o roughness aqui também, ó. Vocês podem ver que a gente tem aqui o roughness, né? No caso que o roughness ele é o que faz um objeto ele ser mais metálico, mais espelhado ou menos espelhado, entendeu? Então o que a gente vai fazer basicamente eu vou deixar o roughness aqui em 0.5 mesmo, tá? Só não sei, não entendi porque que ele não tá funcionando direito aqui. Eu acho que é assim mesmo que é pra ele funcionar na verdade, né? Bom, o roughness a gente vai deixar aqui em 0.5 mesmo, tá? E aqui a gente vai ativar o que? Eu vou aumentar esse N-Stropic aqui para 1, que eu quero que esse anistópico ele é do brilho do cabelo, da rotação aqui que vai ter, que é um brilho que funciona aí para cabelos em si. Esse anistópico aqui ele é usado muito em questões de cabelo, tá? Pelo menos sempre quando eu via tutoriais eu sempre via a galera utilizando isso e isso foi uma coisa que me motivou a utilizar. Aqui ó, o nosso cabelinho ele tá assim, mas ele ainda não tem aquele brilho bonito que a gente quer nele. Como que eu vou adicionar aquele brilho? Eu vou simplesmente adicionar metálico, tá? Ao nosso cabelo. Vou adicionar aqui mais ou menos um 0.4 aqui mais ou menos, tá? Para ele ficar ó, com esse brilhozinho. Ah, mas isso é metálico, isso não é um brilho para cabelo. Sim, é metálico. Mas você consegue ver que ele consegue dar um brilho sem ser o brilho do specular, que é um brilho branco. Então, ele consegue dar um brilho da cor do objeto. Se a gente adicionar muito, obviamente que isso aqui vai parecer tipo um cobre. Mas se a gente adicionar pouco, ele vai ter um pouquinho só de brilho aí e fica bem bacana, tá? Bom, a próxima coisa que eu vou fazer aqui vai ser adicionar aqui mais uma coisa para coloração. Vou dar um Ctrl Shift nessa coloração aqui
e a gente consegue ver que visualizar só a cor, ó, só a cor está conectada, para a gente visualizar a cor. O que eu vou fazer? Eu vou adicionar aqui um Gradient Texture, para mim adicionar um pouco de variação nessa coloração, porque eu quero que as raízes do cabelo fiquem um pouquinho mais escuras do que as pontas. Então eu vou adicionar aqui um Gradient Texture, tá? Dar um Shift A Search e Gradient Texture e vou colocar aqui. Eu vou dar um Ctrl T nesse Gradient Texture ou simplesmente adicionar um Mapping e adicionar um Texture Coordinate e vou colocar aqui em UV, tá? Vou adicionar aqui também um Color Ramp, ó, aqui. E agora vou mesclar esse gradient na nossa coloração do cabelo. Se a gente selecionar aqui o gradient, a gente consegue visualizar ele como que tá. Dá pra ver, ó, que as pontas estão pretas e as raízes estão mais brancas, tá? Eu vou trocar isso daqui, vou dar um flip aqui, porque eu quero trocar. Então agora eu vou puxar um pouco desse preto, porque eu quero que as raízes fiquem mais pretas, mais escurecidas, tá? Assim, e vou puxar aqui o meio aqui, mais ou menos. Vou puxar aqui o branco também, para deixar assim, ó, mais ou menos esse efeitozinho aqui, tá? Ó, as raízes assim, elas ficarem mais pretas assim, ó, a raiz aqui mais preta, aqui também, tanto mais escuro, e as pontas elas mais brancas. Por que eu estou adicionando isso? Porque eu quero deixar o cabelo ele um pouco mais escuro na parte das raízes, na parte onde começa a mecha do cabelo. Eu vou agora mesclar esses dois, vou adicionar um Mix Color aqui, Mix Color. Vou conectar aqui esse Mix Color no nosso RGB e vou colocar ele aqui em Multiply. Vou setar ele aqui, ó, e dá pra ver que ele ainda está apenas da cor do cabelo, porque aqui tá branco. Para ele adicionar uma coloração aqui precisa ter algo preto, ou seja, quanto mais escuro aqui for, mais escuro vai ser. Então eu vou agora adicionar aqui o nosso Gradient Texture, e a gente pode ver, ó, que ele adicionou essa variação. Lembrando, isso daqui não tem luz, não tem sombra, não tem nada, é apenas cor sólida. Se eu adicionar só aqui, ó, já dá pra ver que ele fica inteiro de uma cor só, sem nenhuma variação. E com esse aqui a gente consegue ver que ele dá uma variaçãozinha ali e tudo mais. E isso é o que faz o nosso cabelo ele ter aí uma coloraçãozinha mais bonita, tá? Então a gente só dá uma ajustadinha aqui, ó. A gente pode ajustar esse gradient aqui para ficar aí do jeito que a gente achar legal. Eu vou deixar por aqui porque eu acho que já tá bem bacana, ó, as pontinhas mais clarinhas, os começos mais escuros. E dá pra gente ver todas as outras mechas, ó, elas assim funcionando aí com esse gradient, beleza? Dando aí uma certa variação aí na cor da textura do cabelo. Eu vou conectar isso daqui aqui no Base Color e vou ligar aqui. Aqui a gente ainda não vai conseguir ver muita diferença de que se fosse só o RGB ou com o gradient, mas a gente consegue ver uma diferençazinha mínima se vocês verem, ó, tá vendo? Esse aqui é só o RGB, esse aqui é com o gradient, dá pra ver que ali fica um pouquinho mais escuro, beleza? O que eu vou fazer agora? Eu vou adicionar aqui também uma textura para adicionar fios, tá, nesse cabelo. Então eu vou puxar esse aqui um pouco mais para trás. E eu vou estar adicionando essa textura, beleza? Bom, o que a gente vai fazer aqui agora é adicionar aí uma texturazinha aí para dar um efeitozinho de fios. Então eu vou adicionar aqui um noise, tá? Que esse noise ele vai servir para fazer os fios do nosso cabelo. Vou dar um Ctrl Shift nesse noise para mim conseguir visualizar ele. Vou adicionar aqui um Color Ramp. Vou dar um Ctrl T nele aqui para criar um mapeamento único para ele. Vou selecionar em UV também, tá? E aqui eu vou ter que colocar algumas coisinhas para fazer com que ele tenha o formato de fios. A primeira delas vai ser que eu vou aumentar a escala do noise, tá? Eu vou aumentar, por exemplo, a escala do eixo X, eu vou colocar em 0.05, tá? Para diminuir no eixo X a textura. E vou aumentar para 50 no eixo Y. E a gente consegue ver, se a gente aproximar, ó, que ele fez aí, que ele basicamente escalonou essa textura num nível que ela ficou esse formato de risquinhos. E agora o que eu vou fazer vai ser simplesmente dar uma ajustada aqui nesse nosso Color Ramp, ó, até que ele comece a aparecer literalmente apenas fios aqui. Vou colocar aqui mais ou menos 0.7, mais ou menos. Vou diminuir isso daqui... colocar isso mais ou menos aqui. E aqui a gente consegue ver, ó, que ele adicionou uns fiozinhos. E agora o que eu vou fazer? Vou multiplicar esse multiply aqui, vou colocar ele aqui na frente. E eu vou conectar, vou mesclar esses nossos fios aqui na nossa textura do cabelo, que é a nossa cor RGB, beleza? Eu vou diminuir um pouco essa textura de fios aqui, tá? Para aparecer um pouco mais de fios, que no caso ela tá aparecendo muito pouco. Quero que apareça um pouquinho mais de fios. No caso, ó, quanto menos, mais os fios vão aparecer. Só quero que apareça bem pouco, mas não tão pouquinho. E aqui a gente consegue ver, ó, que deu essa riscadinha no cabelo.
Tá, a gente consegue ver que ele deu... Não, eu vou colocar multiply não, vou colocar em... Lighting, não é lighting. Ah, eu esqueci qual que é aqui, mas eu vou deixar aqui em multiply mesmo, depois eu altero caso eu veja algum outro que fique melhor. Mas o importante é aparecer esses risquinhos brancos assim no cabelo, tá? Pra você adicionar. Se a gente adiciona esse base color, esse multiply aqui, que tá mesclando tudo isso, a gente adiciona ele aqui, dá um Ctrl Shift, ó. A gente consegue visualizar agora o nossa malha do cabelo, ó, com esses riscos de fios, tá, galera? Então é bem interessante. Eu vou puxar tudo isso aqui pra cima. Beleza. E é bem interessante como fica aí esse efeitozinho aí de aparecendo alguns fiozinhos. O que eu vou fazer aqui agora vai ser adicionar um outro mapeamento para dar uma variação nesse nosso noise aqui, beleza? Bom, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou copiar esse noise aqui, tá, galera? Eu vou colocar ele para dar uma distorcida e dar uma variada nesses fios de cabelos. Tanto que eu vou dar um Ctrl Shift aqui só nos nossos fios, ó. Para aparecer aí só os nossos fios, tá? Isso daqui, ó, essas mechas que estão mais densas são os fios, são as mechinhas menores, tá? Por isso que tá aparecendo essa densidade menor, tá, galera? Então vocês não precisam se preocupar, que onde tiver essas mechinhas menores, ele vai ser mais denso mesmo, tá? Mas a gente resolve isso daí depois com um outro esqueminha, tá bom? Não precisa se preocupar que a gente vai resolver e deixar tudo bem alinhado aí como a gente quer, tá? Bom, o que eu vou fazer aqui? Eu adicionei esse nosso noise aqui e eu vou colocar aqui o detalhamento dele em ponto 25, que eu quero deixar ele menor, tá? Vou setar ele aqui, ó. A gente consegue ver como é que ficou isso daqui. Aí eu vou adicionar aqui um color ramp. Eu não vou adicionar aqui nenhum mapeamento nele, tá? Porque eu quero que ele adicione sobre a malha inteira de forma mais aleatória mesmo. E esse color ramp eu vou colocar aqui em Bips Line, eu vou puxar ele aqui pra frente e vou puxar isso aqui pra trás, ó. Pra deixar assim, ó, essa variação de preto e branco no cabelo inteiro. Exatamente dessa forma que eu quero que fique. E eu vou adicionar esse nosso color ramp aqui no Distortion, tá? Por que eu tô fazendo isso? Se a gente vir aqui agora, vendo essa coloração assim com esse Distortion aqui, eu vou remover aqui o nosso fio, a gente consegue ver que ele dá uma diferençazinha, porque ele vai dar uma certa distorçãozinha, ó, e adicionar uns fios a mais ali. Esses fios, eles tem as pontinhas mais finas, ele tem, ó, pontas mais finas e tudo mais. No caso, o outro que é o único, ele é só de uma... ele vai ser inteirinho o fio, retinho, inteirinho, de uma espessura. Com esse distortion, assim, a gente consegue adicionar uma variação maior de fios, onde os fios, ó, eles cortam no meio e tudo mais. Tudo isso por conta do distortion, tá? Se a gente der o Ctrl Shift aqui agora, ó, a gente consegue ver que ele, ó, adiciona essa variação de fios pela metade e tudo mais aqui, esse risquinho pela metade. Isso acontece por causa do distortion. Se não tiver, ó, a gente vê que os fios eles são mais inteiros. Aqui no caso ele não está inteiro porque está entrando dentro da mesh da frente, tá? Então por isso que não aparece o fio inteiro. Com o Distortion a gente consegue aí adicionar essas variaçõezinhas, beleza? E aqui ficou bem interessante já isso daqui pra gente utilizar. O que a gente vai fazer agora é fazer um canal alfa para deixar invisível uma parte e fazer o formato dos fios, porque o alfa ele vai fazer com que existam fios mesmo, tá? Então o que a gente vai fazer agora é fazer esse canal alfa, beleza? Bom, pra gente fazer esse canal alfa, a gente vai utilizar esse noise também, tá? Que é o noise dos fios, porque é esses fios que eles vão fazer aí o nosso canal alfa, fazer ficar invisível aí, ó, a parte preta e fazer aparecer só os fios do cabelo, tá? Então eu vou utilizar ele mesmo, eu vou adicionar aqui um outro color ramp, tá? Eu não vou utilizar esse mesmo aqui, eu vou adicionar aqui um outro color ramp. Vou adicionar aqui esse noise e eu vou puxar ele aqui mais ou menos na onde eu quero que tenha. Eu vou dar um Ctrl Shift nele aqui, mais ou menos na onde eu quero que ele fique, assim. Eu vou deixar ele bem próximo assim mesmo, para ele mesclar bem assim, ó, fazer essa questão aqui de realmente a gente conseguir definir aí um fio do outro, porque se a gente deixar muito separado, ó, ele fica mais transparente. Então eu quero que ele fique bem branco, que essa mesclagem ela seja bem seca aí pra gente conseguir visualizar bem aí o que é o fio e o que não é fio, tá? E eu vou fazer o que? Eu vou adicionar isso no canal alfa, só que tem uma questão. Para o alfa funcionar, vai ter que estar habilitado uma opção aqui no material. Aqui no material, você vai descer aqui na aba de material, você vai ativar esse Screen Space Reflection, tá? Na textura, você vai ativar isso. E você vai ativar aqui, ó, o Alpha Hashed, tá? Alpha Hashed, Alpha Clip, qualquer um dos dois aqui. Eu ativo esse Alpha Hashed aqui e ativar o Screen Space Reflection. Só que tem outra coisa para habilitar aqui também, que é aqui
na aba de Render, ativar esse Screen Space Reflection e ativar a opção Refração, porque vai vir desativado isso aqui. Vou até mostrar para vocês se não tiver ativado. No caso aqui vai vir Opaque e aqui vai vir desativado. Se eu conectar isso no canal Alpha, vou dar um Ctrl Shift aqui, ó. Você vê que ele ficou preto uma parte do cabelo. Por quê? Porque ele não tem alfa, entende? Então ele não está deixando a formato de fios, porque ele não está deixando invisível uma parte. A gente quer que uma parte desapareça e fique só os fios aparecendo. Então por isso vem na aba de Render, ativa aqui o Screen Space Reflections, ativa o Refraction, e daí na aba de material você vai descer lá, ativar aqui o Screen Space Refraction, tá? Ativando o Screen Space Reflection, ele vai ficar dessa forma, só que daí você tem que ativar o canal Alpha. Eu ativo aqui o Alpha Ratchet e pronto, boom, aí apareceu aqui vários fiozinhos. Ah, mas e os fios aqui, eles não estão aparecendo de forma bonita igual estavam lá, ele está só alguns fios. Sim, exatamente, ele está alguns fios, que era exatamente esse resultado que a gente queria. Agora a gente vai simplesmente fazer o quê? Fazer um esqueminha para duplicar esses fios, aumentar muito esses fios para ele ter uma mesh bem densa de fios em si. Mas o material ele é basicamente isso. Eu até fiz sem uma opção que eu tinha feito antes, porque eu achei que dessa forma ele ia ficar melhor. O material ele é basicamente isso. Eu vou voltar agora aqui na aba de Layout, e agora vocês vão entender o porquê que eu tinha adicionado várias malhas. Porque cada malha dessa é responsável por fazer uma mesh com alguns fios. Então se eu tiver mais malhas, se eu tiver no caso mais malhas, ó, o que vai acontecer? Shift D aqui, copiei. Se eu tiver mais malhas, ó, o que ele vai fazer? Já dá pra ver que ele deixou mais denso ali, né? Só que o que acontece? Qual que é o problema de duplicar isso daqui? Que ele vai duplicar exatamente o mesmo fio, na mesma posição. Então se eu escalonar isso daqui pra fora, pra dentro, vai ser exatamente o mesmo fio, entendeu? Que ele vai estar adicionando ali. E o que acontece? Eu não quero isso, eu quero variações. Então eu vou simplesmente vir nisso daqui e vou alterar o formato disso, alterar a rotação, porque se eu alterar a rotação eu vou mudar a posição desses fios. Então eu vou vir aqui e alterar essa posição. E agora a gente tem aí fios mais variados, tá? Não tem problema se sair para fora, tá, galera? Porque é uma malha de mesh, então é até bom assim ela ter essas variaçõezinhas saindo para fora e tal, tudo mais, ó, tá? Então não precisa se preocupar com isso. E aqui a gente adicionou um fio que ele não depende, que ele não é exatamente igual ao outro, tanto que dá pra gente ver aqui nesse fio, ó, que não tem outro fio grandão aqui como esse bem ali, entendeu? Então dá pra ver que ele adicionou aí essa variação pra gente. Agora o que eu vou fazer? Eu vou copiar isso aqui de novo, vou rotacionar ele aqui em algum eixo, tá? Pra mim aí tá fazendo aí formato. Você só vai ter que arrumar essa baguncinha aqui nos primeiros, tá? Depois nos próximos você já nem vai precisar mais tá mexendo aí nesses formatos aqui, porque a gente só vai duplicar os próximos. Beleza? Coloquei isso aqui, ó. Beleza. E ok, agora a gente já tem, ó, mais fios, já ficou mais denso aqui. Bem diferente do que era antes, que antes era isso daqui, né? Antes era isso, agora tá isso. Isso significa que a gente precisa adicionar mais malha até ele compor a cabeça inteira. Aqui no rabinho de cavalo a gente já consegue ver, ó, que ele já tá ficando bem mais denso. No caso, sem, ó, e com. Sem e com. E eu vou fazer o que? Eu vou agora selecionar todas essas três malhas aqui, sem selecionar essas bordinhas, vou dar um Shift D e vou escalonar elas um pouco para dentro, para aumentar já mais, beleza? Aumentar mais aqui, ó. Vou dar um SX-1 e aí a gente vai ter aqui um cabelo rotacionado para outra direção, beleza? Agora eu vou selecionar tudo aqui, tá? Todos os 6 e vou dar um Shift D de novo e vou escalonar isso para dentro. A gente consegue ver, ó, que tá ficando cada vez mais denso, beleza? E ok, agora eu vou selecionar tudo aqui, vou remover essas partezinhas. Pode até colocar junto com as partezinhas, vou dar um Shift D, SX-1 e vou escalonar isso para dentro. E a gente consegue ver, ó, que a gente criou aí uma densidade bem grande aí no cabelo. Lembra que eu falei que a parte da cabeça fica branca? A gente vai resolver tudo isso, tá? Não precisa se preocupar. Como que a gente vai resolver isso? O primeiro modo é vir aqui na aba de Shading para resolver isso. Selecionar aqui o cabelo e aumentar a textura de fios, tá? No caso, se eu diminuir o preto, ó, ele vai diminuir a quantidade que os fios eles desaparecem. Por quê? Porque eu vou estar diminuindo o quanto vai ser alfa. E ó, a gente diminuindo isso daqui, a gente já consegue resolver boa parte. Você não precisa diminuir até sumir tudo, tá? Porque senão ele vai tirar o efeito de fios e a gente não quer isso. Então você pode diminuir, ele pode aparecer um pouquinho
da cabeça da personagem, que depois a gente vai pintar ela de laranja da cor da coloração da cabeça e vai fazer tudo isso sumir aí com essa nossa gambiarrinha, beleza? Então você deixa aí, ó, numa densidade onde dê pra ver aí fios mesmo, tá? Que ele fique bonito e que já vai estar bem bacana isso daqui. Tá, o que eu vou fazer aqui agora vai ser aumentar um pouquinho mais esse Metallic. A gente poderia aumentar, não pode aumentar muito, né? Porque senão ele vai ficar realmente um objeto metálico. Vai em 0,5. E aí, ó, a gente consegue ver aqui como que ficou o resultado desse cabelo, tá, galera? E ó, o resultado dele é bem bonito, bem satisfatório esse resultado dele, tá? Depois a gente pinta de laranja a parte do cabelo, da cabeça ali, pra sumir isso daqui, tá bom? E aqui, ó, a gente consegue ver, ó, aqui, ó, ele tem a raiz dos cabelos saindo, então quando você for pintar de laranja, você pinta mais pra dentro, não pinta na raiz do cabelo, pra ficar aparecendo a raiz do cabelo, e quando alguém olhar, alguém conseguir ver a raiz do cabelo. Aqui a gente observa uma coisa interessante, que é essa mecha aqui, que ela tá única de fios. Por quê? Porque essa mecha, ela não é feita com essa daqui, ela é feita com essa, tá? Então ela vai ser diferente mesmo. O que eu vou fazer é fazer o mesmo que eu adicionei ali. Vou adicionar aqui, ó, variações. Beleza? Para variações, pra gente conseguir ter aí um resultado bom. Só vou dando aquela... No caso dele aqui, a gente não precisa adicionar tanta assim, porque é uma mesh que está dentro de outras, então ela está escondida, então ela não precisa de tanto assim, tá? Mas a gente já consegue ver, ó, que a gente adicionou uma densidade ótima nela ali. Então na hora de pintar de laranja, a gente vai pintar meio para dentro aqui, deixar as raízes do cabelo aparecendo e vamos deixar um pouquinho mais escurinha a região das raízes do cabelo, tá? Da personagem. E é assim que a gente consegue fazer aí esse shader do cabelo, tá, galera? Se vocês não conseguirem entender, vocês podem aí estar me mandando mensagem que eu dou uma explicação mais ou menos. Mas lembrando, eu estou usando a Eevee, tá? Não estou usando o Cycles. Mas ó, o resultado do nosso cabelo é esse daqui que ficou. Lembrando, ele é um cabelo que ele não é realista, ele é um cartoon de mechinhas, tá? Então, se você quer cabelos mais realistas, vamos ter que ver outras opções aí. Mas por enquanto, a gente vai ficar nesse cabelinho. A gente consegue ver, ó, que tem ó, uns cabelinhos saindo pra fora aqui em cima, ó. Literalmente dando aí uma detalhadinha aí nos cabelos da nossa personagem, dando aí um efeito de uma aleatoriedade aí nos cabelos e não deixando ele padronizado certinho. A única coisa que é padronizado é o penteado e o amarradinho ali. Mas os cabelos dá pra ver que tem umas mechinhas saindo e tudo mais, que é bem bacana. E lembrando, pro seu cabelo ficar bonito, você tem que fazer o modelo dele em si, ó, bonito. Porque aqui o modelo por si só, ele já é bonito só no visual 3D, entendeu? Então não é a textura que é milagrosa que vai fazer milagres e deixar seu cabelo bonito, beleza? Mas é isso, galera. Esse vídeo aí é isso, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado, tenham conseguido entender. Se você não entendeu, volta o vídeo, tenta ver de novo aí pra ver se você não deixou passar nada. Qualquer coisa você pode estar me mandando mensagem. Aqui, ó, vou deixar o Instagram aqui pra vocês, tá bom? Deixa o like aí abaixo. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, porque tem uma bomba de coisas vindo por aí. Eu já tenho um monte de conteúdo todo para lançar para vocês. Só que eu tenho que fazer tudo isso com calma, porque eu preciso preparar tudo isso e preciso que todo esse conteúdo realmente seja bom e que vocês consigam entender. Porque o conteúdo, quando eu comecei, eu não estava tão experiente assim de como seriam as coisas e eu percebi algumas coisas que eu precisaria ali focar um pouco para conseguir fazer com que vocês realmente aprendessem alguma coisa, que vocês se interessassem em ver o conteúdo, beleza? Então, vamos com calma lá, eu vou estar criando aí bastante conteúdo, a gente vai voltar a ter lives aí, tá? Hoje eu creio que não vai dar pra fazer live, infelizmente, porque infelizmente minha vida tá bastante corrida, mas eu vou voltar com lives aí o quanto antes. No caso, essas lives que eu tava fazendo era mais uma improvisação, pra ver como que seria fazer lives com a galera e tudo mais. E eu achei incrível, achei o máximo, gostei bastante de começar a fazer live, porque eu consigo estar ali em tempo real ali, explicar qualquer coisa se precisar e tudo mais, beleza? Mas é isso, galera. Deixa um like, se inscreve no canal. Aí embaixo eu vou deixar as redes sociais. Tem um Instagram para caso vocês queiram mandar mensagem, queiram tirar dúvidas, qualquer coisa, vocês podem estar me mandando lá, tá bom? É isso aí, fiquem com Deus, até a próxima. Falou e fui!